Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita a filha de Jairo. E Jesus ressuscita da morte também. Então essa passagem, ela vai falar que Jesus vem andando pelo caminho. E sempre quando Jesus vinha andando pelo caminho, sempre uma grande multidão o acompanhava. Por todo lugar. Por todo lugar. A multidão era repleta de algumas pessoas, e essas pessoas, cada uma tinha suas características e os seus propósitos. Algumas das pessoas que acompanhavam a multidão é porque realmente precisavam de um milagre. E ali elas esperavam ou acompanhavam Jesus, esperando a oportunidade e o momento exato, onde elas podiam tocar ou ser tocada, onde elas podiam receber uma palavra de Jesus. Uma das outras pessoas e uma das características de pessoas que acompanhavam também Jesus, nesta chamada multidão, era a multidão que já tinha recebido o milagre e decidiu segui-lo. Como assim? A Bíblia fala isso. O Roberto pegou no ciclo de oração sobre um cego chamado Bartimeu, que esse cego, após receber de novo a visão, através do poder de Jesus, a Bíblia fala que ele deixa a beira do caminho e entra no caminho e segue Jesus. Então, uma das pessoas e uma das características dessas pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas que já tinham recebido seu milagre e decidiram seguir Jesus. Outras pessoas e características de pessoas que acompanhavam Jesus nessa chamada grande multidão, eram os hipócritas e os fariseus. Pessoas que estavam ali apenas para especular, para observar ou para tramar alguma coisa contra Jesus. Eram aquelas pessoas que levaram a mulher adúltera até a Jesus, dizendo assim para Jesus: Jesus, esta é uma mulher adúltera e a lei diz que, a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. E Jesus vai dizer assim para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai falar que, movidos pela sua consciência, um a um vão deixando sua pedra e vão embora. Então, uma das pessoas e uma das características também das pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas que estavam ali apenas para especular, ou para tramar, ou pessoas contratadas pelo Sírio Romano, dentro da sinagoga, para ficar ali, tentando achar uma brecha para pegar e tramar contra a vida de Jesus. E foi um desses, dentro de uma pregação de Jesus, quando ele entra dentro do templo, e ele diz assim: raça de víboras, serpente, gostam de sentar aos primeiros lugares de Moisés, andam 1000 léguas para converter um desses, mas não vão deixar que eles entrem no céu e também não vão entrar. Raça de víboras, serpentes, hipócritas, fariseus. E Jesus sai do templo, e fora do templo havia as pessoas que precisavam de cura, havia os mendigos, havia os cegos, onde ficavam ali esperando o momento para pedir uma esmola. A passagem onde Pedro e João estão entrando num templo chamado Formosa, a Bíblia fala que tem um coxo ali pedindo esmola. E era assim os templos e as sinagogas daquela época. E essas pessoas são as pessoas que tramam contra Jesus, e são uma das pessoas que estão acompanhando Jesus nessa multidão. E o próprio Jesus, ele vai nos relatar que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Ele já sabia, já conhecia todas as pessoas e todas as coisas. Ele conhece a nossa intenção e nosso pensamento. Você entende? O Tiago falou uma coisa aqui que é muito interessante. Ele falou assim: não adianta eu fumar escondido. Jesus está vendo. Então Jesus é aquele que conhece
todas as situações, todos os nossos pensamentos e todas as nossas intenções. Por isso que a Bíblia vai nos falar assim: buscar-me-ei, me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Ele conhece todo o nosso coração. E como assim? A Bíblia vai nos relatar isso. Que quando uma mulher chamada pecadora entra num jantar e quebra o vaso de alabastro, unge os pés de Jesus, ali eles não falam. Se Jesus soubesse quem ela é, eles pensam. E Jesus, lendo o pensamento deles, relata uma parábola. Então, era assim o tipo de multidão que acompanhava Jesus. E tinha esses que, como eu acabei de falar, que receberam o seu milagre. Havia nessa multidão os discípulos, e esses eram aqueles que seguiam Jesus, glorificando, louvando, adorando, exaltando. Pessoas que eram gratas. Pessoas que olhavam para Jesus e olhavam para Ele como Cristo, Salvador. Porque a Bíblia vai nos falar que se os nossos olhos forem bons, tudo será bom em nós. Jesus, ele vai perguntar para Pedro assim: Pedro, vai lá na multidão e vê o que eles falam de mim. E a Bíblia vai falar que quando ele volta, Jesus pergunta: e o que eles dizem? E a Bíblia vai falar que uns falam assim, uns acham que tu é Elias, outros acham que tu é Moisés, outros acham que tu é profeta. E aí Jesus vai, indaga, interpela Pedro e diz assim: Pedro, e tu? O que tu achas que eu sou? E Pedro, afirmando, ele vai dizer assim: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Sabe, nós estamos aqui na casa do Senhor, e desde o começo do culto Jesus já está nesse lugar. E nós que estamos aqui, eu, você que está aqui, você que está me assistindo em casa, representa essa multidão. E aí a pergunta que eu faço para você nessa noite, assim como Cristo fez para Pedro: que tu achas que eu sou? Qual é a pessoa e qual é a característica da pessoa que eu estou seguindo nesse momento? Qual é o personagem dessa multidão que eu estou executando nesse momento? Será que eu estou aqui nesse lugar apenas especulando, passando um tempo? Será que eu estou aqui nesse lugar tramando, observando apenas, sendo apenas um mero espectador? Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um palco. Será que eu estou aqui porque eu quero um milagre nessa noite? Hoje é noite de cura e libertação. Será que eu vim aqui de verdade para dizer assim: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim, toque em mim, Senhor, nessa noite? E Jesus vai perguntar: o que tu queres que eu te faça? E aí Jesus vem e toca nos olhos dele. E na Bíblia fala que naquele mesmo momento ele volta a enxergar. Jesus é a luz no fim do túnel, querido. Se você perdeu o caminho, se você está na beira do caminho, se a tua vida se encontra isolada, desolada, se você se encontra oprimido, abatido, deprimido, na beira do caminho, se sentindo menor, se sentindo com complexo de inferioridade, querido, Jesus está nesse lugar hoje, passando no caminho, querido. Sai da beira do caminho, joga a capa de vergonha, tira tuas vestes, tira tuas máscaras e diz para ele assim: Senhor, tem misericórdia de mim.